Dia 21, Êxodo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, certamente vos lançará daqui totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu próximo e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E disse Moisés: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, nem haverá jamais. Porém, contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois sairei. E saiu Moisés de Faraó em grande ira. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 11. Prepara o leitor para o juízo final sobre o Egito e para o ato decisivo da libertação de Israel. Deus anuncia a última praga com clareza e autoridade, a morte dos primogênitos. Diferente das pragas anteriores, aqui não há negociação, nem aviso gradual. O texto mostra que o tempo da paciência chegou ao limite. Deus não age por impulso, mas por justiça, após repetidas recusas de Faraó em obedecer. O capítulo também revela um ponto central. O Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Enquanto haverá grande clamor entre os egípcios, entre o povo de Deus haverá proteção e silêncio. Essa separação deixa claro que a libertação não é fruto do acaso, mas de uma aliança. Deus honra aqueles que pertencem a Ele e cumpre suas promessas, mesmo em meio ao juízo. Moisés aparece fortalecido e respeitado, não apenas pelo povo, mas até pelos servos de Faraó. Isso mostra que Deus exalta aquele que permanece fiel, mesmo quando enfrenta a resistência. A ira santa de Moisés, ao sair da presença de Faraó, não é descontrole emocional, mas indignação diante da obstinação que leva uma nação inteira à ruína. Êxodo 11 ensina que ignorar repetidamente a voz de Deus endurece o coração a ponto de não haver mais retorno. Ao mesmo tempo, revela um Deus soberano que governa a história e conduz cada evento para cumprir seu propósito. A libertação está próxima, mas ela vem acompanhada de juízo, mostrando que Deus é amoroso, justo e fiel à sua palavra. Dia 21, Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vós será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que aos 10 deste mês tomem para si cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Tomá-lo-eis das ovelhas ou das cabras, e guardá-lo-eis até ao 14º dia do mesmo mês. E toda a congregação da Assembleia de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo primogênito, na terra do Egito, desde os homens até os animais.
e executarei juízos contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrá-lo-eis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Ao 7º dia haverá santa convocação. Assim guardaram os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito. E levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. E os egípcios apertavam com o povo, apressando-se a lançá-los fora da terra. Assim partiram os filhos de Israel, cerca de 600.000 homens, sem contar crianças. Êxodo 12 é o coração da redenção no Antigo Testamento. Aqui Deus estabelece a Páscoa como um marco eterno, ligando libertação, obediência e memória. O cordeiro sem defeito, o sangue nas portas, e a ordem de comer apressadamente mostram que a salvação exige fé ativa. O povo precisava obedecer exatamente como o Senhor ordenou. Não bastava crer, era necessário agir conforme a palavra. O sangue nas ombreiras não era um amuleto, mas um sinal de aliança. Onde havia sangue, havia proteção. Isso revela que a libertação não depende de posição social, esforço humano ou mérito, mas da obediência à instrução divina. Deus não poupou casas egípcias influentes, nem protegeu israelitas desobedientes. A diferença estava no sangue, não na origem. A morte dos primogênitos expõe a gravidade do juízo de Deus, após repetidas recusas de Faraó. Ao mesmo tempo, a saída apressada de Israel mostra que a libertação acontece no tempo exato, determinado por Deus. Nada é precipitado, nada é atrasado. O Senhor conduz a história com precisão. A instituição da Páscoa como memorial ensina que o povo não deveria esquecer de onde veio nem como foi liberto. Deus sabe que a memória sustenta a fé. Ao remover o fermento, Israel aprendia que uma nova vida exigia separação do passado. Êxodo 12 aponta profeticamente para a redenção, sacrifício e libertação completa, revelando um Deus que salva, julga e cumpre tudo o que promete. Dia 21, Êxodo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, todo o que abre a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Porque meu é, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto não se comerá pão levedado. Hoje saís no mês de Abib. E será que, quando o Senhor te houver introduzido na terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Eveu e do Jebuseu, que jurou a teus pais dar-te, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos. E ao 7º dia haverá festa ao Senhor. E naquele dia o contarás a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Guardarás, pois, este estatuto a seu tempo, de ano em ano. E será que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te houver dado, apartarás ao Senhor tudo o que abrir a madre. Todo o primogênito dos animais será do Senhor. E será que, quando teu filho te perguntar no futuro, que é isto? Lhe dirás: com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque aconteceu que, endurecendo-se Faraó para nos deixar ir, o Senhor matou todo o primogênito na terra do Egito. Por isso eu sacrifico ao Senhor todo o macho que abre a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos resgato.
e foi por sinal sobre a mão e por frontais entre os olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto estava. Porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, junto ao Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia feito os filhos de Israel jurar, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui levareis convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Êxodo 13 aprofunda o significado da libertação, ao mostrar que sair do Egito não era apenas escapar da escravidão, mas aprender a viver para Deus. A consagração dos primogênitos revela que tudo o que foi preservado pertence ao Senhor. Deus não liberta para que o povo viva de forma independente, mas para que viva em aliança com Ele. A repetição da ordem de ensinar os filhos mostra que a fé precisa ser transmitida intencionalmente. Deus sabe que, sem memória, o povo corre o risco de esquecer quem os libertou. Os sinais nas mãos e entre os olhos simbolizam que a palavra de Deus deve governar ações e pensamentos. A libertação deveria marcar toda a vida cotidiana. O caminho escolhido por Deus também ensina profundamente. Embora houvesse uma rota mais curta, o Senhor conduz Israel pelo deserto para protegê-los do medo e da guerra prematura. Isso revela um Deus que conhece as limitações humanas e guia com sabedoria. Nem todo caminho rápido é o melhor caminho. A presença constante da coluna de nuvem e da coluna de fogo mostra que Deus não apenas liberta, mas acompanha. Ele guia, protege e ilumina o caminho, tanto de dia quanto de noite. Êxodo 13 ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer o próprio caminho, mas em seguir a direção contínua de Deus. O Senhor que tira do Egito é o mesmo que caminha à frente do seu povo. O dia 21 revela que a libertação não termina na saída do Egito. Deus chama seu povo para uma vida de consagração, memória e dependência diária. Em Êxodo 11, o juízo prepara a libertação. Em Êxodo 12, o sangue traz redenção. Em Êxodo 13, Deus passa a guiar o caminho. Este dia nos ensina que Deus não apenas liberta, Ele conduz, protege e permanece presente em cada etapa da jornada.